Leandro para fazer essa oração em favor da serva do Senhor, que vai ministrar a palavra do Senhor. Amém? Cumprimento o povo de Deus da paz do Senhor. Amém. E enviamos irmãos de Adventista, né? Grupo angelical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sei que tinha pessoas melhores aqui, né? Nossa doutora recém-formada, mancista, nosso mestre aqui, o pastor Renato. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus nos deu essa oportunidade, né? Aqui nós estamos. Amém? Atos capítulo 9. Tivemos uma palavra que dispensa comentário. Pastor Fábio pregou muito, né? O tema pregou demais ele. Atos 16, versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogando, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Amém? Os irmãos podem sentar. Feliz pela presença do pastor Gilson, já é amigo da família há muitos anos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa, né, a qual assim tem sido um canal de bênção para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é do nosso campo, já dirige igreja do nosso campo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A glória, a honra seja dada a Ele. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele merece tudo, Ele não merece nada. Que cada vez mais Ele venha crescer, porque Ele não tem nem como expressar o tamanho da sua grandeza, porque a grandeza dele é muito grande, não tem como eu expressar o tamanho da sua grandeza. Quão pequena sou perante esse Deus, mas Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele não mente, Ele não falha, Ele não erra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele é dada a honra, a Ele é dada a glória, porque Ele é merecedor. Ele sem eu, Ele continua sendo Deus. Mas eu sem Ele, eu não sou nada. Eu sou pó, eu sou cinza. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Passa a Macedônia e nos ajuda. Engrandecido é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 6, no versículo 8, iniciando o ministério de Estevão como diaconato. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ensinando a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele ensinava e Deus confirmava, fazia prodígios e milagres através da vida de Estevão, de maneira que a qual alguns homens vieram para discutir a palavra do Senhor com ele, mas a sabedoria na vida de Estevão era grande, porque era uma sabedoria que vinha do alto. Tudo que vem do alto é grande, tudo que vem do alto é melhor, tudo que vem do alto é poderoso, tudo que
rosto de Estevão resplandecia, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e não outro era cheio de fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Estevão, ele não se exaltava, ele era servo, ele fazia aquilo que era ordenado a fazer, mesmo tendo algo a mais, mas ele estava pronto para servir aquele que lhe confiou, aquele que lhe chamou e colocou para realizar a sua obra. Ele não algo mais, mas ele era servo. Aleluia, Jesus. Vivemos no dia de hoje que gente acha que tem algo mais, quer ser maior do que aquele que está acima de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ver, arrumaram uma testemunha, levaram ele para o Sinédrio. Você vai ver a defesa de Estevão, capítulo 7, versículo 58. A Bíblia vai citar ali o nome de Paulo, a qual diz a palavra do Senhor que os homens arrastaram Estevão para fora da cidade para lhe apredeixar. E diz a Bíblia que pegaram a roupa de Estevão e lançaram um jovem chamado Saulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Estevão morreu pela causa do Evangelho, mas o nosso Deus não é um mártir. Nosso Senhor Jesus Cristo não é um mártir. O mártir é aquele que morre em prol de uma causa, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém o matou. Ele disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dá a sua vida, ele deu a sua vida e a tomou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando os guardas vieram e perguntaram: é tu Jesus de Nazaré? Ele disse: sou eu. Quando ele disse: sou eu, ele caiu por terra. Poder do mestre caiu por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele mesmo que se entregou. João 18 e versículo 6. Mateus 26 e 53. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É quando ele disse assim: eu poderia rogar ao meu Pai agora mesmo, e ele mandaria mais de 12 legião de anjos. Para mim é muito anjo, irmão. É muito anjo. É muito anjo. Se ele rogasse ao Pai naquele momento, o Pai estava disposto a mandar mais de 12 legião de anjos para lhe proteger. E João, eles caíram por terra quando ele disse: sou eu. Caíram todo por terra. Então ele mesmo se entregou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pela causa da salvação, que a salvação, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ela já tinha sido planejada por Deus antes da eternidade. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. O Cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Louvado seja. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 20 também vai falar. Timóteo capítulo 1 e versículo 9 também vai falar que a salvação é antes da eternidade. Já estava tudo planejado, só faltava ser revelado. Lá mandará a Súria através de Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já estava tudo planejado. Aí no capítulo 12 de Atos, e no versículo 25 diz a Bíblia, é no capítulo 11 de Atos, e o versículo 25, que quando
Paulo, no capítulo 9. Não, no capítulo 11, versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que eles vão, aqueles que passaram por perseguição, em Atos capítulo 8, que versículo 1, que fala que Paulo consentiu na morte de Saulo, que antes era um nome só, né? Mas é um romano e outro nome judeu. Aí Paulo, ou Saulo, consentiu na morte de Estevão. Atos capítulo 8, versículo 1. Aí no versículo 3 diz a Bíblia que ele entrava, assolava, arrastava para fora até o versículo 3, e de maneira a qual tentando acabar com a obra do Senhor, mas cada vez mais crescia e se multiplicava, né? Porque crente é quem formiga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o povo tenta acabar, mais parece que multiplica. É outra vez, parece. Quanto mais você tenta, multiplica. É igual o meleco, né? Quem já passou, né? Igual eu já passei lá em Recife, um ovo dava para 10. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. De maneira a qual tirava a gema, colocava a clara e começava a bater. Não tinha nem batedeira, era com galo. Então aquele batedor de bola manual assim, começava a bater, de maneira que ia bater, o bicho ia crescendo, e virava aquela neve. Louvado seja o nome do Senhor. E para render mais ainda, colocava um pouquinho de farinha de mandioca. Louvado seja a palavra de Deus, simboliza a farinha. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Começava a bater, o bicho crescia. Mas rapaz, não tinha uma jabá assim na hora, mas só uma tomate, colocava com recheio, dava para 10 se alimentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa é o cristão. Quanto mais perseguição, quanto mais bate a obra do Senhor, ele cresce. Parece que ele alimenta. Quanto mais a perseguição vem, a obra cresce. Quanto mais a perseguição vem, a obra cresce. Quanto mais a perseguição vem, a obra cresce. Porque o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aí Atos capítulo 9, diz a Bíblia que Paulo, ainda respirando em morte, ele pede carta para perseguir os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ali ele sai. Quando chega perto do caminho de Damasco, de repente ele teve uma surpresa, né? O Senhor Jesus Cristo aparece para ele. O homem pode ser o que for. Ele pode se achar que é o super-homem. Mas quando ele se depara com Jesus de Nazaré, ele não aguenta. Quando ele tem encontro com Deus, ele não aguenta. Paulo, ele cai por terra quando ele vê aquela grande luz. Saulo, Saulo, por quem me persegue? E ele cai por terra. Você pode achar que é o bambambam, até Jesus não entrar na sua vida. Você pode dizer assim: eu sou assim, ninguém me muda. Eu sou assim e vou continuar assim. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim e vou morrer assim. Mas Jesus Cristo, ele é o carpinteiro e tem uma planta que ele sabe como deixar o Cristo do jeito que ele quer. A árvore pode ficar toda torta, mas quando ele vai passando, vai arrancando, vai tirando
guia. Alguém queria matar, agora estava precisando de um guia para lhe guiar. Se Deus é terrível. Na presença de Deus não tem grande. Grande é Ele. Grande é Ele. Ah, eu sou assim. Ninguém diz como eu devo servir ou como eu devo fazer. Não, eu sou assim. Eu vou quando eu quero, faço como eu quero, ajo como eu quero. Mas eu quero te dizer, num dia que você tiver um verdadeiro encontro com Deus, vai ser diferente. Vai ser diferente. Paulo saiu respirando morte para matar e arrastar e maltratar os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele saiu diferente. A primeira coisa que aconteceu na sua vida foi o ministério da oração. Casa de Judá. Já começou a orar. Segunda coisa, já começou a jejuar. O ministério de jejum. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você não fica o mesmo. É diferente. É diferente. Terceira coisa, quando a Anania foi lá, que orou, que caiu a escama, foi cheio do Espírito. Oração, jejum e cheio do Espírito. Se contar que é poliglota da palavra, louvado seja completo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você tem um encontro com Deus, pode se achar o que for. Você cai por terra e quando se levanta diferente. Aí ele está lá na casa de Judas e via um profeta. O profeta ainda questiona Deus, por causa que sabia o que Paulo era antes, mas ele obedece, foi, ora, cai com a escama dos olhos de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que ele sai já em Damasco pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele vai para a Arábia, passa 3 anos, segundo os Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois ele volta para Damasco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Depois ele vai para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pregar a palavra do Senhor. E ali há uma discussão entre um judeu helenista, uma perseguição. E aí a igreja acha melhor mandar ele de volta para a cidade original dele, Tarso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Envia ele de volta para Tarso. E aí ele está lá. Alguns comentários dizem que ele ficou lá 10 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse período ele ficou, a Bíblia não relata, alguns chamam de período anonimato, ou período silencioso da vida de Paulo. Mas com certeza ele estava realizando a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E quando ele chega ali, alguns discípulos, eles não querem, não acreditam na conversão de Paulo. Mas Barnabé dá um testemunho de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Antes de mandar ele embora, dá um testemunho de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele prega ali alguns dias, depois que eu falei, manda ele de volta, leva para Cesareia, manda ele de volta para Tarso. Bendito seja o Cordeiro de Deus, porque Barnabé é muito generoso, Livro de Atos, capítulo 4, versículo 36, vai falar que o nome dele era José, a qual os discípulos colocou Barnabé, e a qual ele tinha uma casa ou um bem e vendeu e depositou nos pés dos apóstolos para suprir a necessidade daqueles que precisavam. Ali já era muito generoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai e manda de volta para Jerusalém, para Tarso. No capítulo 11,
aqueles judeus que haviam passado por perseguição. Ele, versículo 19 em diante, diz a Bíblia, aqueles a qual a Bíblia não cita o nome, porque alguns estavam pregando só para os judeus, mas alguns que haviam voltado, refugiados ali naquela cidade de Antioquia, ele começa a pregar o evangelho começa a crescer e manda Barnabé para lá para ver como está. E quando ele chega lá, diz a Bíblia que ele fica maravilhado o que o Senhor, a graça do Senhor tem realizado naquele lugar. E ele volta e quando chega ali, ele manda que vai buscar Paulo para lhe ajudar no ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele busca Paulo. No versículo 30, você vai ver que Paulo vai levar uma oferta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para os irmãos da Judéia, a qual o profeta que desceu de Jerusalém, profetizou que haveria uma grande fome em todo mundo. E naquela ocasião eles enviaram Barnabé e Saulo para levar aquela oferta. No capítulo 12, diz a Bíblia, versículo 25, que eles retornaram daquela missão que foram fazer ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 13, diz a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que na igreja de Antioquia da Síria, né? Você vai ver mais na frente que existia a Antioquia da Síria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali, naquela igreja, tinha mestres e doutores e profetas, está no texto, Atos capítulo 13. Só que tinha mestre, tinha doutores e tinha profeta, mas que orava a Deus. A Bíblia diz que eles oravam e adoravam o nome do Senhor. Tinha doutores, tinha mestre, tinha profeta, mas ele orava, eles adoravam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que o Espírito Santo fala ali naquela reunião, porque onde tem crente reunido, cheio do Espírito, orando e adorando, o Espírito de Deus se manifesta e fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E falou ali, e disse: separa para mim. Na Bíblia do Guarda está dizendo para mim, Paulo, não, Barnabé, e depois que Paulo ficou líder, aí começou a conciliar Barnabé. Separa Barnabé e Saulo para uma obra que eu chamei. Para mim, separa para mim Barnabé e Paulo para uma obra que eu chamei. Eu separei. Deus chamou para mim, para realizar uma obra. Separa para mim. É para Deus. Somos separados para Deus. Para quê? Para ficar de braços cruzados, vendo as coisas acontecer, comando. Somos separados para Deus. Para quê? Para realizar a obra que Ele vos chamou e separou. Mas que obra é essa? Pregar o Evangelho do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 16, já foi falado. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem está falando ali não sou eu. Quem está falando ali não é o discípulo. Quem está falando ali é Jesus Cristo. Após ele haver ressuscitado, no versículo anterior você vai ver que tinha Maria Madalena, a qual ele havia expulsado 7 demônios e outras mulheres. Ia conversando entre elas, já havia passado sábado, no primeiro dia da semana. Ia conversando entre elas. E a preocupação delas era: quem vai remover a pedra? Porque ela queria o tio mestre. Elas iam com uma preocupação só: quem vai remover a pedra? Quem vai? Não, não, chora você. Eu quero dizer para você: a pedra já foi removida. Ele já ressuscitou. Não precisa ficar preocupado com a obra que você vai fazer. Tira
ia para ungir o mestre. Ia conversando, pode ler o texto, ia conversando entre elas, preocupada. Mas como chega lá? Como é que nós vamos fazer para remover tão grande pedra? E muitas vezes é assim. O Espírito Santo, Deus de poder. Não se preocupe com a pedra. Já foi removida. Só faça a obra. Só realize a obra do Senhor. De maneira que quando você começar a realizar, Ele vai confirmando com batismo, com milagre, com salvação de alma. Terra. Só realize a obra. A pedra não tem mais. Já foi removida. Não fique preocupado. Não se preocupe com a pedra. Baixou até nós. Ele chama um de Mercúrio e o outro de Júpiter. Um Deus desceu até nós, né? O grande Deus que eles gregos lá, que eles acreditavam muito, Zeu, desceu até nós. E ali aqueles homens daquela cidade, ele veio trazer boi ou touro, grinalda ou flores, coroa de flores, para querer sacrificar. Aí Paulo, Bernabé, rasga a sua veste e diz: para isso eu tenho pregado, para vos converter dessas coisas vãs. Isso aí não vale nada. Eu tenho pregado para vos converter dessas coisas vãs. Não precisa mais disso. O véu já foi rasgado. Aleluia. Não precisa mais trazer boi aqui na frente para sacrificar. Não precisa mais de vassoura ungida, de lanterna para chegar dentro da sua casa e acender e dizer haja luz. Porque a luz já resplandeceu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já estamos já convertidos dessas coisas. Essas coisas não pertencem mais a nós. Ficou no passado. Agora é novidade de vida. Aleluia. Agora nós somos. Nós acreditamos que Deus realiza. Infelizmente ainda tem crente que não quer negócio com a palavra genuína e vai atrás desse lugar que ele olha como travesseiro e 600 para tirar o sonho. A Bíblia diz que em paz dormirei, em paz acordarei, porque o Senhor me sustentou. Terra! Coisa do passado não precisa mais. Converta dessas coisas. E ali torna uma grande confusão com o outro e tenta matar Paulo, e ali ele sacrideja Paulo. Da maneira que a Bíblia diz que ele ficou morto. Arrastaram para fora da cidade como morto. Os discípulos foram lá, levantaram eles ali, depois no outro dia ele entrou de novo na cidade, mas depois viajou para outra cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele chega, capítulo 15, estou adiantando, capítulo 15, ali onde há uma discussão sobre a salvação. Uns diziam, queria convencer o gentil que a salvação era através da circuncisão, e a salvação não é através da circuncisão, é através de Cristo, através da graça. Eles vão ali na conferência de Jerusalém, passam o problema ali é resolvido, dá uma carta para eles, dizendo que ele não precisava mais circuncidar, agora era através da graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora é através da graça. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ele vai no capítulo 13, no versículo 13 também, pode ler no capítulo 13, versículo 13, onde o jovem João Marcos se separa ali a partir de Pafos, ali eles se separam.
capítulo 13, versículo 13, ele se separa deles, volta, a Bíblia não relata em casa, e onde a Bíblia não tem boca, não tem ouvido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele volta, mas na frente você vai ver que Barnabé quer visitar junto com Paulo, voltar novamente junto com Paulo, para visitar os irmãos na fé, para ver como eles estavam indo. Porque não é só nós ganhar alma, é cultivar cada alma. Acho que eu preguei, o pastor Marcos falou, ganhei 10 almas. Porque a Bíblia diz que as nossas obras, que a obra é nossa, Apocalipse fala, esse venho se demora e trago comigo o meu galardão para dar cada um segundo a sua. É verdade. O galardão é dele, mas a obra é sua. Ele está com ele para dar a você segundo a sua vida. Ele está tendo o galardão. Aí tem gente que diz, só entrar no céu tá bom demais, tá nada, irmão. E a obra? Tem que ganhar alma. Tem que ganhar alma. Ele vem trazendo com ele o galardão para dar segundo a sua obra. Mas a obra ela tem que permanecer. Porque você vai ver ali se for feio, palha, queima, vira cinza. Ou seja, é inútil. Mas aquela que permanece é útil. Você vai ver João 15 e outro, quando ele fala que o vosso fruto permaneça. Que o vosso fruto permaneça. O fruto tem que permanecer. E para permanecer, tem que cultivar. E tem gente que não quer gastar tempo cultivando alma. Ele quer que ele micro-onda. Aceitou Jesus? Tá bom, ganhei a alma. Será que ganhou mesmo? Porque quem sabe é Jesus. Mas quem tem que cultivar é você. Será que você cultivou a alma que você ganhou? Será que você já fez uma visita? Será que você já discipulou? E tipo, todo mundo pregar o evangelho todo dia, tu me fazer discípulo. Tem que ganhar e discipular, ensinar, para permanecer. Que o vosso fruto permaneça. Ajuda nós. É a palavra, não sou eu. Glória a Deus. Ajuda nós, Senhor. Dá na mão de obra uma cega. Maravilhoso, aleluia. Não diga a mão de obra. Oh, glória. Dá na mão de obra uma cega. Realmente eu me preguei lá, preguei em primeiro lugar. Postando na internet. Eita, hoje Deus salvou 10 almas. Glória para Deus. Mas será que o fruto vai permanecer? Que o vosso fruto permaneça. Que a vossa obra permaneça. Porque se for de falha, vai queimar para virar cinza. Aí, ou seja, vai ser inútil. Não valeu de nada. É, pastor? Não valeu de nada. Tem que permanecer. Eita Deus. Daramante orava suja. Aí ele volta para ali, a cidade que ele foi apredejado. Ele volta para lá de novo. Correndo perigo de vida, mas por amor à alma. Você voltaria no lugar que você foi expulso e sair como morto? Apredejado e sair como morto? Você voltaria? Eu não sei se eu voltaria. Você voltaria? Apredejado de maneira que ele ficou como morto. Arrastaram para fora da cidade, jogaram pensando que estava morto. No outro dia ele levantou e volta. E agora ele volta novamente para visitar, que é a segunda visita de Paulo, na cidade que ele foi apredejado. Isso é coração missionário. Aonde tem coração missionário, tem desejo de ver a alma salva. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deseja, ou Deus quer, em outra tradução. Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim: e Deus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem o conhecimento, a Bíblia que diz, e cheguem o pleno conhecimento da verdade. Ele deseja, em outra tradução fala, ele quer. Se ele não quiser, estava aí, mas ele quer. Agora, será que nós queremos, pastor? Ele quer que todos os homens sejam
salvar. Para salvar de quê? Do pecado. Para resgatar da treva para a verdadeira luz. Glória a Deus. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para pregar boas novas, o cativo, o triste, libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos, quando os cegos espiritual, até mesmo dentro da igreja. O Espírito do Senhor Jeová está sobre você para pregar as boas novas do reino. Está sobre mim para pregar as boas novas do reino. E Paulo repete essa mesma frase no livro de Romanos. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aí ele ouve aquela voz, ele ouve aquela voz. Passa a Macedônia, nos ajuda através daquela visão. E como é quando a equipe de missão está toda no mesmo fiação. Porque quando você trabalha com alguém que não entende a sua visão, está tudo errado. Quando ele teve aquela visão, todos os sinais foram juntos. Estava todo no propósito só. Quando a equipe trabalha tudo no propósito só, as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta o pastor Marcos ter uma visão de Deus, que Deus disse para ele: pastor Marcos, passa a Macedônia e realiza isso aqui. Aí vai 2, 3 dias, eu não concordo. Não está de acordo. E todos que estavam ali, aquela equipe, eles concordaram. Aquela visão que Saulo teve, Paulo teve, eles entraram no mesmo propósito. Nós vamos. Eles foram. Entraram na primeira cidade de Filipe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que é a entrada da Europa ali, né? Eu vou falar porque o outro pregador falou sobre a biografia ali daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que onde Paulo, a cidade de Paulo entrava, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ali em Filipe não tinha sinagoga. E tanto é que as mulheres estavam orando no rio. Eu não sei o que ela estava orando. Quem sabe ela estava orando assim: Senhor Jesus, envia servos para expandir a tua obra aqui. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidas neste rio, te clamando, dizendo: ouve a nossa voz, envia servos teus para transpassar a Macedônia e pregar o Evangelho aqui, para que a tua obra venha se expandir. Senhor Jesus, manda servo para aqui, para pregar a tua palavra, realizar a tua obra, para que a tua obra venha se expandir. E Deus mandou. A Bíblia diz que ela estava orando, que ela estava recolhendo dele, mas disse que ali era um lugar de oração. Paulo disse: aonde nos achava um lugar de orar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe ela está orando nesse propósito: Senhor Jesus, envia servos teus para expandir a tua obra missionária, para ganhar alma. Aí diz a Bíblia que Paulo começa a pregar lá no rio, porque Paulo não era esse pregador que só quer pregar em congresso, igreja cheia. Não. Você vai ver Paulo pregando na praça, pregando no rio, pregando lá. Porque pregador que você quer, não, eu vou queimar a mensagem no trabalho de consagração. Tem que queimar a mensagem. Você fala o que Deus manda ou você escolhe o que quer falar? Terra! Bendito seja o poder de Deus. Terra! De maneira que Paulo começa a pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Deus abriu o coração de Lídia. Foi Deus. Abriu, está no texto. Deus abriu o coração de Lídia. Foi depois da palavra. Ela não se converteu antes da palavra. Conforme Paulo ia pregando, Deus abriu o coração de Lídia. Aleluia. E ela se converteu. Aleluia. Pregue e o resto dá prejuízo.
porque o dono dela estava tendo lucro. E a nossa função é dar prejuízo para Satanás. Como? Ganhando alma. Libertando a alma das mãos dele. Como eu vou dar prejuízo? Libertando a alma da mão dele. Dá prejuízo para ele. Não tem mais o lucro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai preso. É interessante que ele, como cidadão romano, tinha uma lei que ele tinha. Uma lei romana que ele tinha direito. Ele não podia ser açoitado nem preso antes de ser julgado. É isso. E ele não reivindicou a sua lei, a sua defesa no começo. Pode ler o texto. Ele podia ter dito, olha, peraí, ele é assim, vem me arrastando, me batendo, não, porque ele tem direito à defesa. Ele deixou levar. Como já foi tanto, porque ele já sabia o propósito na frente. Então, ele na frente, depois que ele reivindicou o seu direito. Mas antes ele não reivindicou o seu direito. Ele deixou bater, ele deixou ser preso, ele podia dizer, não, você não pode, tem o direito à defesa. Como é que você faz isso? Não, não estou qualquer. Ele só fez isso depois. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que o negócio foi realizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Perto da meia-noite, né, eles começam a louvar, cantar. Diz a Bíblia que de repente houve um terremoto. De repente significa algo que não está programado. Deus Santo. Aleluia. Não, irmãos, algo que não está programado. A senhora realiza a obra, acontece algo que não está programado na sua agenda. Assim seja. Você está aqui nessa manhã, de repente pode acontecer algo que não está programado. Você saiu numa manhã como essa, lamante, orador. Você acha que Deus não está vendo? Vai acontecer algo que não está programado na
Se sacude o alicerce dessa igreja. Mas quando Deus sacou dos alicerces, é para fazer coisa que não está chegando. O céu se move nesta manhã. Aqueles que não te colocaram na minha mão, doravante oravação, duvica amassou, por um, tem meu negócio, vou trazer o meu tempo, tá bom? Lá da minha população, oravação, entre o meu naquele, ou show, eu vou falar para você. Entendeu? A boca sua. Entre também naquele vaso que entrou. Entre dentro daquele vaso que está assim, bruxo, verso, broco. Por isso, entre naquele vaso, neve, broco, neve, a vasculha. Entre no brexo, broco, neve, a onda, estou quebrando uma grande barreira naquele vaso. Por isso, estou entrando um grande livramento muitos cruz para quê? Dos teus. Muitos. Alguns leva sua e que me louva. Recebe nesta manhã. A louca evolução e a graça de Deus. Glória! Trabalhou no choro. Aleluia! Ainda tem que ter melhor para nós. Tem doutor atrás de mim aqui. Que coisa boa. Dá na mão escura nós. Dá na mão escura a parcela. Bem, igreja? Aleluia! Aleluia! Eu sinto a graça dele. Vamos fazer oração? Glória, fica alegre por Jesus.